Olá, catequista! E a você que está ouvindo, começa agora o podcast Querigma Hoje. Acompanhe conosco o bate-papo de hoje. Começa agora o nosso programa Querigma Hoje. O seu encontro com Jesus. E hoje nós vamos conversar um pouco, sobre um tema bem interessante, sobre os meios de oração hoje, mais conhecidos, a Léção Divina, orações litúrgicas, oficinas de oração e vida, no âmbito da oração. Como está a sua oração, catequista? Como está a sua oração hoje, Lilian? Será que nós estamos tendo esse encontro, Na verdade, o que é orar? Qual o significado da oração? Você sabe? Olha, me disseram que é encontrar-se com Jesus. Orar é marcar o encontro com Jesus, com esse nosso Deus maravilhoso que está nos aguardando, e é possível orar a todos os momentos. Não só vocalmente, mas enquanto nós estamos trabalhando, enquanto nós vamos nos locomovendo, em todo o momento é um momento que pode se tornar uma oração. Exatamente, esse ato que nós temos de pedir, com humildade, de implorar, de rogar, suplicar, agradecer, e uma lista, de intenções humanas que nós temos essa troca com o Senhor. E hoje, em mais um programa, nós temos... E também de louvar a Deus, Sim, Nossa, principalmente. Às vezes a gente pensa só em nós, enquanto estamos orando. Mas acho que Deus também merece ser lembrado em primeiro lugar, Com toda certeza. E para a gente abrilhantar mais ainda o nosso programa, nós temos hoje uma participação, E hoje nós temos novamente a presença, de mais uma convidada. Eu sou a irmã Gabriele, estou mais uma vez aqui, participando com vocês, e é uma alegria. Eu sempre lembro, que onde eu morava, chegou a energia, eu tinha 15 anos. E o que nos salvava era o rádio, um rádio que manhã tinha, e ela sempre se esforçava naquela época de comprar pilha para poder a gente não ficar sem um meio de comunicação. Então, as orações, as missas, as notícias eram pelo rádio. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande, pelo rádio, porque a gente reconhece a importância, que ele tem de chegar a lugares que só a voz, que só as ondas sonoras podem ir. Então, obrigada pelo convite mais uma vez. Nós é que agradecemos. Olha que maravilha, o rádio, que toca, e hoje, ele evoluiu para os podcasts, Então, é algo assim que a gente fica pensando na dimensão do alcance dessa boa notícia, dessa boa nova. E pensando nessa boa notícia, nessa boa nova, em oração, como disse aí na introdução do nosso programa, vamos, iniciar aí com uma oração bem forte. Pai, concede-me o Espírito que me dá forças para enfrentar e vencer o mundo e manter-me fiel a teu Filho Jesus. Senhor Jesus, fonte da alegria verdadeira, alegra o meu coração tantas vezes triste pelos acontecimentos que provocam dissabores. Peço-te a graça de nunca me acovardar diante das dificuldades da vida. Quero dar o meu testemunho de ti, onde quer que eu me encontre. Derrama sobre mim abundantemente teu divino Espírito, que ele me faça entender os acontecimentos conforme tu queres. Dá-me a graça de ser livre das ciladas do inimigo. Ajuda-me a não colocar resistência nos projetos que tens para mim, que eu os realize com alegria e disponibilidade. Nos momentos decisivos da vida, assiste-me com teu divino Espírito. Amém. Amém.
Nossa, que lindo essa oração, né? Que o Espírito Santo nos fortifique aí, né, na presença do Pai, né? Nos dê essa força motivadora, até mesmo na comunicação, né? Que a oração também, né, nada mais é do que essa comunicação, né? Como a gente fala, esse partilhar. O significado mesmo da palavra comunicação, ele vem justamente da palavra partilha, né? Porque antigamente, isso até eu aprendi na faculdade, olha que interessante, né? Eu sou jornalista, estudo, né, me formo agora em julho, se Deus quiser, finalmente. E aí, lá numa das partes que a gente estava estudando sobre a teoria da comunicação, eu fiquei muito feliz, porque veio dos mosteiros, né, dos monges que eles se reuniam, né, para fazer tanto as orações, né, matutinas, os horários dos lanches, e aí tornou-se conhecida essa palavra, que significa partilha, né, aquela troca, né, de uma conversa, de um diálogo. Por isso que tem também essa questão da comunicação. Então, uma partilha que eu faço de algo bom, né, naquele momento comunitário. Que bom saber, né? Eu também não sabia que comunicação era partilha, mas que tem tudo a ver mesmo, né? A gente pode partilhar com os outros daquilo de melhor que temos. E para isso usar a nossa voz, né? Às vezes o nosso até olhar, o acolhimento. E também, levando isso a um outro nível, a comunicação com Deus, né? É partilhar do que eu sou com Deus, né? Ele já é o Todo-Poderoso, mas eu ainda consigo partilhar com Ele aquilo que sou. Olha que legal. É muito bonito. E essa partilha nos traz um sentimento muito bonito, né? De amor, de paixão. Eu trouxe uma reflexão de um livro chamado Paixão de Anunciar. A gente até comentou aqui nos bastidores, né? É um livro um pouco mais antigo. Eu ganhei esse livro na época dos meus 15 anos. Tenho um carinho por esse livro porque foi, assim, um dos momentos que eu estava naquela busca de entender o conhecimento sobre catequese, né? Porque eu era inexperiente, nova, e uma das coisas que eu sempre tenho hoje de aprendizado é esse amor por leitura, por livros, por reflexão. E o autor é Alberto Meneguzzi, e ele faz um textinho brilhante sobre o nosso tema, e já até no final já tenho perguntinhas para a irmã para a gente conversar um pouco mais sobre essa comunicação, esse amor. E o texto ele fala o seguinte: a catequese é uma paixão arrebatadora. O catequista tem uma missão especial nos dias de hoje. Evangelizar crianças e adolescentes não é uma tarefa das mais fáceis, mas alguém tem de fazê-la. Então, que sejamos nós e que a façamos bem. Precisamos tornar os momentos de encontro com nossas crianças e adolescentes ocasiões agradáveis. Para isso, é necessário muito empenho. Não basta apenas boa vontade. É necessário muito mais do que isso. Temos de estar apaixonados pela nossa missão. E essa paixão precisa ser extrema, arrebatadora, cheio de momentos agradáveis. Quem ama, depois de uma grande paixão, sabe que o amor fica mais solidificado, enraizado, tem mais gosto. Fazer as coisas pela metade, assumindo compromissos com a igreja e não se tornando parte dela, deixa a ação sem sentido. Então, ser catequista é ser inteiro naquilo que se faz. É viver um momento de encontro de catequese com toda a plenitude. Ser catequista é tornar-se um simples ensaio de cantos, uma missa, uma festinha no salão ou qualquer outro evento em uma ação concreta da evangelização. Para isso, necessitamos sorrir mais, inventar mais coisas novas, divertidas, métodos diferentes e não nos acomodarmos na mesmice e no marasmo. Uma conversa na escadaria da igreja, um encontro fora de sala, um bate-papo informal recheado de depoimentos e situações do dia a dia. Tudo é ponto a favor da evangelização da catequese. O que importa é que nossos jovens e crianças levem para suas vidas lições importantes. E uma delas é que Deus está presente nas pequenas coisas, nos pequenos gestos. Essa descoberta pode não acontecer já, de uma hora para outra, mas um dia vai acontecer. Jovens e crianças precisam lembrar, quando adultos, da catequese que tiveram como algo mágico, lindo, interessante, alegre e que dê saudade.
A catequese triste, sem graça, enfadonha, sem riso, sem alegria, metódica, gestual, formal, e como a catequista tentando realizar sua missão apenas como uma obrigação, pouco valor terá. Ser catequista é apaixonar-se pela missão, e essa missão deve ser arrebatadora, para que se transforme num grande amor e, mais do que isso, seja duradoura. E isso nos remete também à nossa forma de orar, né? Então, a nossa postura, o nosso dia a dia, porque a oração, ela remete muito ao que falou nessa mensagem, né, do livro, né? Essa paixão também por estarmos prontos para momentos de oração. E na vida, irmã, na vida consagrada, no dia a dia, nas missões, conversando aí com os catequistas, como anda a questão da oração e os meios diferentes também de orar, né? Como a senhora, né, você participa aí de muitas missões. Acredito que muitas culturas, muitas formas, né, de orar. Conta pra gente um pouquinho. Exatamente. Existem muitas formas de encontrar-se com Deus, né? De falar com Deus. Muitas vezes nós temos uma mentalidade de que só encontramos Deus na igreja, né? Na capela. Isso é muito assim pobre, né? Porque Alberione nos diz, não, Débora, que nós podemos falar de tudo, mas de uma forma cristamente. Ou seja, que o nosso estilo de vida não nos proíba de debater sobre temas diversos, mas tudo, né, com um jeito, com um estilo, com uma forma, com um valor cristão. Então, claro que por exemplo, cada instituto, cada instituição tem um método, né? Nós temos um método dentro da nossa espiritualidade paulina de rezar em comunidade, individualmente, mas nós temos uma espiritualidade, ou seja, nós nos comprometemos com ela. E a partir dessa reflexão, né, que nós acabamos de ouvir, nós podemos perceber que a oração ela é muito importante, né, para eu me aproximar cada vez mais da pessoa de Jesus. Porque não é só para a irmã, para o padre, mas para cada cristão, principalmente para o catequista, né, que tem uma missão tão grande na igreja de educar na fé. Né? Educar na fé é algo grandioso, né? Ou seja, você tem uma responsabilidade de testemunhar para a comunidade, para os seus catequizandos, a pessoa de Jesus. Mas, de fato, né, nas viagens, nos encontros, nós encontramos de tudo. E eu acho, assim, às vezes, que nós precisamos buscar cada vez mais viver nessa dimensão espiritual. Mas eu vou dizer uma coisa que eu acho muito pertinente, né? Que essa vida de oração nossa, de cada um de nós, né? Seja uma espiritualidade encarnada na palavra. Porque muitas vezes e eu encontrei, muita gente encontra ainda hoje, né? Pessoas, muitas vezes, que não têm essa percepção, essa compreensão de que ser comprometido com o reino, comprometido, né, com o projeto de Jesus, é viver a partir da palavra. Então, o que eu teria para dizer é isso, que não há, né, como viver a missão de catequista sem amar, porque no final é o amor que fica, né? E esses dias eu estava num curso sobre catequese inclusiva e lá no curso foi passado vídeos, né? Vários vídeos sobre um Instituto Padre Chico, que é dos Vicentinos em São Paulo. E a diretora ou a coordenadora dizia assim que para selecionar o professor para aquela missão, né, que são de deficientes, que são pessoas cegas, de baixa visão e outros de visão completa, normal, digamos assim,
não é importante a formação, né? Ter os requisitos lá profissionais, mas, sobretudo, amar e acolher. Então, a pessoa precisa saber amar e acolher. E a gente só consegue amar e acolher o outro, né, na sua diversidade, quando a gente está ligada, ou seja, muito assim em comunhão com a pessoa de Jesus Cristo. Olha que lindo, com toda certeza, né? E essa dimensão da palavra hoje, até mesmo pelo próprio IVC, né, que nós temos esse desafio, né, de estarmos juntos aí nesse formato, vamos dizer assim, depois do documento 107, né, para os catequistas é novo, né, para nós que vivemos assim nessa dualidade aí das idades, né, sem entregar as nossas idades, mas a gente vive nessa dualidade aí de geração. Então, para a gente o querigma já é lá, né, do primeiro anúncio, primeiro amor, todo aquele trajeto anterior, né? E que agora, nesses novos tempos, nós estamos precisando fazer essa adaptação, apaixonar-se novamente por Cristo, né? A gente sempre fala desse querigma novo e a palavra hoje, ela deve ser esse centro, né, de tudo, o centro da vida, o centro dos nossos conselhos. Muitas vezes a gente até escuta aí na caminhada muitos catequistas pegando a Bíblia, né, eu já vi várias brincadeiras, né, que a gente fala, as piadinhas, né, que a Bíblia do católico é aquela Bíblia que fede, né, poeira, porque fica lá estocada. A dos nossos irmãos separados é CC, porque só vive debaixo do braço, né, mas a gente tem que tirar essas desconstruções e colocar a Bíblia como a Bíblia. E quais são os passos assim que nós podemos estar trabalhando então com, né, como a gente até colocou aí no início, essa vertente da oração com a palavra e a vivência litúrgica também, né? A nossa oração litúrgica, a nossa oração de vida. Como nós podemos convergir tudo isso? Que acredito que seja um dos maiores desafios nosso aí como catequista. Bom, eu acho, depende, né, também de qual material que os catequistas usam, mas hoje nós temos este grande projeto na igreja, né, que é a catequese com estilo catecumenal, que nos leva, de fato, a não simplesmente executar, né, a prática catequética na comunidade, nem simplesmente passar uma doutrina, mas, de fato, reconhecer que é importante levar a experiência pessoal, né, e ali, na catequese, fazer ou buscar, né, ajudar, fazer essa mediação, para que o catequizando faça também e sinta profundamente a experiência de Jesus, a partir dos ensinamentos, né, das palavras de Jesus, das curas que ele realizou, da forma como ele viveu. E, por exemplo, que vocês conhecem, né, o nosso material A Casa da Iniciação, que ali você de fato vai encontrar a pessoa de Jesus, porque são textos orantes, mas que cada tempo fala, né, o que é importante para a pessoa aprofundar a sua fé, seja a criança, seja o jovem e seja o adulto. Então, a palavra de Deus dentro do método da leitura orante, que é o projeto catequético, é esse, né? Primeiro, esse contato com a palavra, né? A verdade de Jesus, a palavra que salva. Depois, deixar que essa palavra, né, suscite aí qual é a palavra de graça para gerar um propósito na vida. E essa palavra, ela meditada, ela não só é eu e Deus, ela é eu, né, Deus, o outro e o mundo. Então, ali, nesse momento, claro que na catequese tem um método, né, já indicado, mas no cotidiano da nossa vida a gente faz isso, né? Lê a palavra, rumina a palavra, que tem uma palavra,
nós chamamos ressonância, né? Muitas vezes, aquela repetição que a gente faz daquelas palavras que mais nos tocaram. Então, no método assim comunitário nosso, a gente faz muito isso, né? De repetir algum versículo, né? Mas também depois de silenciar, de ver qual é a palavra que Deus assim suscita mais fortemente como um apelo para você viver. Mas também, dentro da palavra, fazer o que essa palavra me leva, né, a dizer a Deus. Que essa palavra me leva a me comprometer com o projeto salvífico dele. Então, dentro do método, são muitos passos, que são uns 9, né? Geralmente a gente faz só 4. Mas, assim, na catequese, dentro do encontro, às vezes, eles nem vão perceber que estão fazendo esse método, porque não é assim, agora é isso, agora é aquilo, né? Mas a preparação do encontro, que deve ser antes, nos leva a isso, a experimentar, a experienciar de fato a pessoa de Jesus Cristo. E sempre no final fica aquele propósito, né? Que eu vou viver de fato. Olha que maravilha. E, por exemplo, né, a gente vê essas dificuldades e tudo. Tem um projeto, né, da própria família Paulinas que se chama Núcleo de Catequese Paulinos, né, que ele trabalha justamente com essa dimensão. Por exemplo, se uma paróquia, um catequista quiser ter esse acesso, porque a gente vê, né, até nas nossas próprias caminhadas, o quanto é difícil o acesso. Eu estive há uns dias no encontro com jovens para fazer um outro trabalho, e lá eu fui para o seminário aqui de Brasília, conversei com o diácono Renato, né, que é um dos responsáveis lá, e ele é de Formosa, por exemplo. E aí a gente conversava justamente sobre essas dificuldades, né, da implementação do próprio método, porque é um método novo, as pessoas ainda têm um pouco de dificuldade de assimilar, e perdidas também em material, né? E a gente conversava a respeito disso, quanto é difícil ter esse embasamento, né, hoje. Então, por exemplo, no caso deles, né, até me coloquei à disposição para ajudá-los, que eles precisarem, né? E também já coloca a nossa disposição, vamos dizer assim, nós, né, em auxílio a essas pessoas que precisam, nessas comunidades, né? E ele falava, olha, Débora, a gente começou a fazer um método que já existia no Sul, que foi um dos primeiros, do padre Calandro, né? Caleandro. Eduardo Calandro. Isso, Calandro. E aí, assim, a nossa aqui também, na minha paróquia, foi a primeira referência de material, inclusive antes da gente fazer essa parceria, né, com as irmãs. E diante disso, assim, quais são os passos que é possível através desse núcleo de formação? Conta também pra gente um pouquinho, para aqueles que não entendem. O Núcleo de Catequese Paulina, no CAP, né, é uma equipe que nós temos que produz os conteúdos para a catequese em livros. E também, durante a semana, nós temos lives geralmente às quartas-feiras, às 4 horas. Todas as quartas-feiras, geralmente tem um tema, e de acordo com o que a igreja está vivendo, celebrando. Mas, especificamente, formação para compreender a prática da leitura orante, nós vamos ter, né, um folheto que ele explica com imagens. Então, se o catequista tem dificuldade de fazer o método, ele vai abrir aquele folheto, né, ele se torna um pôster, e ali ele pode ajudar, né, e fazendo na prática com os catequizandos o caminho, né, o caminho ali. Depois nós temos um curso que é no EAD Paulinas, um curso de leitura orante para quem quiser, né, aberto para quem quiser fazer, para a pessoa se formar ali. E fisicamente, assim, no cotidiano da missão, né, nós também podemos colaborar, indo à paróquia, à comunidade. Eu digo comunidade porque, assim, geralmente, né, quando não é na
paróquia é na capela, enfim. E como eu sou de comunidade, comunidade assim, porque vocês entendem, né? Sim, sim. Não sou de paróquia, minha vivência era em comunidade, né? Na minha capela, numa vilazinha. Então, comunidade é o que eu mais falo. E aí, nós também, assim, prestamos esse serviço, né? Podemos fazer um momento, assim, orante, né? Com os catequizandos também, ou só com os catequistas, e aí usar os recursos que ajudam a pessoa entrar dentro deste dinamismo e compreender. Claro que não é da noite para o dia, mas é uma vivência que precisa ser praticada. Com toda certeza. E pensando também nesta vivência, né, a hora da gente nos abastecer com a palavra, né, para nós fazermos também um pouquinho desse momento agora, né, trazendo aí esse grande ensinamento que vamos, né, hoje até começar depois dessas palavras da irmã a ter uma reflexão sobre a leitura, né, como fazer, o porquê, o verdadeiro significado da palavra em nossa vida. Sim, e a leitura de hoje está lá em Lucas, capítulo 18, de 1 a 17. Peguem sua Bíblia aí, gente, para acompanhar. Ou preparem bem os ouvidos e os corações. Propôs-lhes Jesus uma parábola para mostrar que é necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava pessoa alguma. Na mesma cidade, vivia também uma viúva que vinha com frequência à sua presença para dizer-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Ele, porém, por muito tempo não o quis. Por fim, refletiu consigo: eu não temo a Deus, nem respeito os homens. Todavia, porque esta viúva me importuna, lhe farei justiça, senão ela não cessará de me molestar. Prosseguiu o Senhor: ouvis o que diz esse juiz injusto? Por acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que estão chamando por ele dia e noite? Porventura tardará em socorrê-los? Digo-vos que em breve lhes fará justiça. Mas quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? Jesus lhe disse ainda esta parábola a respeito de alguns que se vangloriavam como se fossem justos e desprezavam os outros. Subiram 2 homens ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no seu interior dessa forma: graças te dou, ó Deus, que não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem como o publicano que está ali. Jejuo 2 vezes na semana e pago o dízimo de todos os meus lucros. O publicano, porém, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Digo-vos, este voltou para casa justificado, e não o outro. Pois todo o que se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Trouxeram-lhe também criancinhas, para que ele as colocasse e tocasse. Vendo isso, os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, chamou-os e disse: deixar vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porque o reino de Deus é daqueles que se parecem com elas. Em verdade vos declaro, quem não receber o reino de Deus como uma criancinha, nele não entrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E pensando nessa palavra de sermos como criança, né? Porque a criança, ela é alegre, ela é feliz, né? E a gente tem que estar, né, pronto e apto, né, para
fazer tanto as nossas orações, a nossa vivência, né? Eu acredito que fecha, né, com tudo aquilo que a gente vem falando desde o início do programa, né? Lá da história, dessa paixão, desse amor. E eu trouxe mais uma frase aqui para fechar também a reflexão dessa palavra. Além de sermos como criança, né, nós temos que ter essa alegria, né? Papa Francisco fala aqui no Evangelho Gaudium, né? Essa alegria do Evangelho que para encher o nosso coração, né? A vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. Quantos se deixam salvar por ele, são libertos, né? De tantas coisas difíceis, e com Jesus Cristo renasce sem cessar a alegria. Então, Papa Francisco, ele traz isso muito forte, né, nas suas palavras, nas suas cartas encíclicas, nos seus ensinamentos. Então, é que a gente seja alegre como essa criança do Evangelho, que a gente realmente busque o Senhor a todo custo, mesmo que, assim como os apóstolos estavam tentando impedir as crianças de chegar, elas foram insistentes naquela inocência. E Jesus percebe a nossa inocência, né, de estar ali, de correr, de buscá-lo. Isso mesmo, Débora. Eu fiquei aqui, né, refletindo aqui a partir da leitura durante a proclamação, né, dessa palavra, e podemos nos perguntar, né, que imagem que nós temos de Deus, porque são 3 realidades aqui, né? Uma mulher, né, viúva que está ali insistindo, né, por justiça, mas um juiz que não dá muita atenção, né, para ela, não garante a justiça, né, que é o seu desejo. E depois, né, 2 homens, um que está cheio, né, de Deus, cheio de si, e o outro, publicano, que se reconhece tão pecador, né, e pede a misericórdia. E aí conclui com a defesa aí das crianças, né? Deixai vir a minhas crianças. Então, nós podemos, assim, deixar, né, que a palavra de Deus penetre no nosso coração com a imagem deste Deus que é amor, que é misericórdia, né, que é acolhida. Estávamos falando sobre isso a partir do papel do catequista na igreja. Então, a imagem de Deus que sempre está, né, aberto para nos amar, para nos perdoar, para nos dar aquilo que é justo. Exatamente, e ele respeita as condições de cada um, por isso que é muito rico, né? Até mesmo a gente retomando essa questão que a gente colocou no começo, né, das orações, os modelos de orações, né? Nós temos o retiro de Santo Inácio de Loyola, né, que é um momento de oração mais introspectivo, você e Deus, mais reflexivo. Nós temos a questão das comunidades de vida que fazem diversos momentos, né, de oração, as escolas de evangelização, né, de Santo André, que tem muitos retiros e encontros, né, ali um pouco, né, mais, vamos dizer, pautados no Espírito Santo, um pouco mais da linguagem da renovação. E, assim, a igreja ela é muito rica, né? As próprias leituras litúrgicas, né, que nós temos durante o dia, né, a liturgia das horas, a comunidade aí com o ofício divino das comunidades. Hoje a gente está mais jogando as ideias, né? Hoje a gente quer mostrar que a igreja ela é para todos, né? Então, a imagem que nós vamos ter de Jesus é aquele encontro pessoal com ele, o seu próprio querigma. E muitas vezes nós, como catequistas, a gente tem um erro muito grande, porque nós temos essa visão de um Jesus e a gente quer impor ao outro, muitas vezes. Então, a gente quer que o outro siga, não, olha, faça assim, o encontro de Santo Inácio de Loyola é muito bom para você, mas a pessoa ela não gosta, não consegue se concentrar. Às vezes até por questões de saúde, a gente sabe que as pessoas têm algumas limitações. E às vezes a pessoa também vai para o encontro um pouco, né, mais ali
forte de oração vocal mais enfatizado, né, carismático, e aí de repente ela é mais introspectiva, gosta de receber um pouco mais calmo, quieto, não gosta, né, a gente até falava, né, uns gostam de multidões, outros gostam de individualidade um pouquinho mais quietinho. Então a igreja, ela é isso, ela é rica e ela dá esse Jesus lindo para todos, conforme o seu encontro pessoal, o seu querigma, seu anúncio, né, o primeiro amor dele. A gente sempre vai trazer esse... São muitos caminhos, né? Quantos forem os homens, serão os caminhos que levam a Deus, né? E cada um com a sua especificidade, onde a gente pode se sentir bem, onde a gente pode se sentir melhor ainda, onde a gente pode se sentir talvez um pouco desconfortável por não compreender a linguagem na qual Deus ali está se comunicando, mas a igreja é muito rica de diversidade, né? E pensando assim na diversidade, na unidade, como ao mesmo tempo ela pode ser tão diversa em carismas, mas é única de um único Deus, do único Jesus, de uma Eucaristia. Assim, tem alguns pilares que nós compartilhamos e nos fazem fazer parte dessa mesma família de Deus, né, do qual Cristo é a cabeça, né, dessa igreja que Ele mesmo nos deixou para nós e herdeiros dessa tradição toda, né? E quando nós vemos algum irmão que não comunga com aquele jeito de orar nosso, ou que não comunga exatamente da mesma ideia, mas ele é, né, católico, que a gente saiba, aliás, qualquer ser humano é digno de respeito às diferenças, né? Como está assim propagado? Temos que respeitar as diferenças. E realmente Jesus foi aquele que mais respeitou e respeita até hoje, né, Débora? Sim. Ele não invade, ele não fala assim, olha, tem que ser assim. Ele convida. Que é isso o papel do catequista hoje, fazer esse convite, né? Sempre, porque aí às vezes a gente pode pensar assim, então eu não vou lá na pessoa porque eu não vou brigar. Não, existem tantos meios de você fazer um convite. Às vezes até um abraço você faz o convite para a pessoa voltar para a igreja, voltar para o Pai. Né, igual eles estavam, assim, esse evangelho é maravilhoso. Eu sempre penso nele no sentido dessa inocência mesmo da criança, porque mesmo ali, com todas as barreiras, o olhinho das crianças brilham quando elas gostam de alguma coisa, né? Então eu fico imaginando naquele momento o nosso olhar também brilhando para Jesus. Né? Então a gente tem que ter essa sensação desse brilho no olho novamente. E o convite a gente para quebrar essas barreiras, né, das 3 realidades que foram colocadas. Então, que a gente possa ter isso no nosso coração, né? Muito lindo o evangelho de hoje, né? A humildade do publicano, a simplicidade das crianças e a insistência da perseverança, né? A perseverança, a fé que não se abala só porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, né? Mesmo assim, e o querer de Deus às vezes pode ser diferente do querer nosso também, e que nós saibamos acolher o querer de Deus na nossa vida, né? Façamos um pouquinho do Fiat de Nossa Senhora cada dia, né? E a entrega também, que nós seremos os cristãos mais melhores instrumentos mais afiados, afinadinhos de Nosso Senhor Jesus. Com toda certeza. Irmã, que mensagem você deixa, então, para todos, né, para a gente, por nós, né? Eu sempre falo, queríamos conversar aqui sem parar, né? Mas sabemos que, né, nós temos um tempinho aí. Qual a mensagem, então, que você deixa desse nosso tema hoje? Eu lembrei de um mantra que eu gosto muito, que é tirado dos escritos do Padre Pio, São Pio, né? Que a oração é a chave que abre o coração de Deus. Então, a oração, como diz também a nossa venerável irmã Tecla Merlo, né, cofundadora das Irmãs Paulinas, amolece, né, o coração. Então, a oração, ela, digamos assim, ela quebra Deus. Ela faz, né, Deus
conceder, ou seja, para dizer que quando a gente fala com Deus, confia, né, e entrega para Ele a vida, os projetos, Deus, né, Ele também faz o papel dele, Ele cumpre, né, com o que Ele disse, que teremos muitas tribulações, né, muitos sofrimentos, mas que Ele sempre estará conosco, né? Ou seja, não temas, né? E segue adiante, porque Deus, Ele não desampara nenhum ser, né? Nenhum ser humano. Ele está sempre presente. Que maravilha! Nossa gratidão mais uma vez, né, pela participação, por ter enriquecido esse momento. E a gente aguarda nos próximos, né? Nos próximos programas, para que a gente possa trazer cada vez mais essa riqueza, esse aprendizado em nosso programa. É sempre muito bom, né? Ter a participação de pessoas, né? Que Deus traz. Na verdade, Deus traz a cada um de nós, Ele vai nos colocando nas situações para extrair dali, né, uma mensagem boa. E foi muito bom ter você hoje participando conosco, irmã. Agradecemos muito. E a cada um que está também nos ouvindo, agradecemos muito a sua participação. E eu peço assim para fechar com a sua bênção para todos os catequistas, né, para nós. Então, né, sobre a proteção de Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos, ela que intercede ao Senhor por nós, pela nossa missão, ela nos abençoe, né, e esteja sempre na nossa missão de educadoras da fé. Maria, que foi a discípula colaboradora do reino, com tanto amor e fidelidade. Então, rendemos a ela a nossa oração, né, o nosso pedido e a nossa gratidão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigada. Até o próximo programa. Amém. Muito obrigada. Até o próximo programa. Que Deus abençoe. Nossa, a gente já sai assim maravilhado para as próximas missões, né? Depois desse programa. Que essa bênção aí chegue até você. E até o próximo. Fiquem com Deus. Até o próximo programa, pessoal. Tchau.